eu respeito muito a história do Zinho no Flamengo, ele foi um grande jogador, no Palmeiras, na seleção brasileira, titular daquela seleção que ganhou o Tetra. Respeito muito a história. Agora, como treinador ou como auxiliar, nunca chegou em lugar nenhum. Esse é o ponto número um. Então, e quantos a gente já viu assim, que no campo eram maravilhosos, na beira do campo não eram nada. E alguns que no campo não eram nada e na beira do campo foram maravilhosos. O Luxemburgo é um exemplo, que é muito melhor como treinador do que foi como jogador. O Carlos Alberto Parreira ganhou uma Copa do Mundo e nunca pisou num campo de futebol. Era preparador físico. Então, o fato do cara ter sido um grande jogador de futebol não quer dizer que ele entenda muito para ser bom treinador. Então, para mim, a carreira do Zinho como técnico mostra isso, mas respeito muito ele como ex-jogador de futebol, pela carreira que tem. Ele já deixou claro, até em final de Libertadores, essa última aí que nós perdemos para o Palmeiras, quando ele foi colocado ali em cima do muro, ele escolheu o Palmeiras, porque lá, de fato, apesar dele ter começado no Flamengo, foi lá que ele ganhou uma notoriedade até para ser convocado para a Copa do Mundo e coisa. Enfim, ele escolheu o Palmeiras. Então, quando a gente olha isso, sinceramente, a gente entende ou começa a entender por que ele está criticando o trabalho do Paulo Souza, porque ele não tem 11 titulares. Mas tem um ponto que, para mim, é mais importante do que esses dois que eu citei. O fato de ter escolhido o Palmeiras quando ficou em cima do muro, isso daí está tudo certo. E o fato de não ter sido um treinador ou um auxiliar técnico de renome. Tanto é que hoje ele é comentarista, ele não trabalha mais no meio do futebol. Sabe que ponto é esse? O Zinho, com tudo isso que a gente já falou, ele nunca jogou na Europa. E como ele nunca jogou na Europa, ele desconhece totalmente os métodos e a forma de trabalhar dos europeus. Então, quando você vê um cara que, apesar de ter sido o jogador que foi, mas desconhece a metodologia de trabalho europeia, cara, eu entendo que ele está falando sobre um assunto que ele não tem capacidade para falar, porque, de fato, ele não conheceu aquela realidade. E isso, para mim, mostra muito. Na cabeça do Zinho é muito simples. O treinador é estrangeiro, o treinador é europeu. E nós queríamos tanto um treinador europeu. Ok. E eu entendo que quando a gente quer um treinador europeu, não é só por causa do passaporte dele dizer que é europeu. A gente quer a forma de trabalhar do europeu. Concordam comigo? Ou seja, você traz a forma de trabalhar do europeu, mas quando ele chega aqui, a gente vê comentaristas querendo que ele trabalhe como um brasileiro trabalharia. Aí eu pergunto a vocês, para que traz o europeu, então? Se é para transformar ele num brasileiro. Contrata o Cuca, porra. Contrata o Luxemburgo. Contrata o Filipão. Contrata o Valdemar. Então, para mim, meus amigos, com todo respeito, mais uma vez, ao profissional que foi o Zinho, mas ele nunca jogou na Europa, ele nunca pisou na Europa. Ou seja, ele desconhece. Então, quando ele quer 11 titulares, mais uma vez fica claro para mim que ele desconhece o método de trabalho dos europeus. Ou seja, sabe por que eu não falo sobre bomba nuclear? Porque eu não entendo nada. E quando eu vou falar sobre bomba nuclear, eu corro um sério risco de falar besteira. Porque eu desconheço do assunto. Eu nunca construí uma bomba nuclear. E eu acho que esse é o erro que muitos comentaristas cometem. Falar sobre um tema do qual eles nunca vivenciaram. Eles desconhecem totalmente, mas o microfone está na mão deles e eles acham que podem falar. E podem, mas correm um sério risco de falar besteira. Voltando ao assunto do Zinho, eu respeito muito, como o Bruno falou, porque acompanhei muito, né, a trajetória do Zinho no Flamengo, no Palmeiras, na seleção brasileira, mas ele foi muito infeliz, porque o Paulo Souza, dizer que o Paulo Souza não tem os 11 titulares, mas tem 9, pô. O time do Flamengo vem mudando na lateral direita, tá certo? E no meio-campo. Quer dizer, o Bruno Henrique, por exemplo, não jogou o último jogo porque estava lesionado. Se não tivesse lesionado, ele ia repetir o time do jogo anterior, a não ser com essas duas dúvidas que ele está na cabeça dele. Andreas e Gomes, né? E Mateuzinho e Rodinei. Então, a base do time está sendo mantida. Agora, se ele acha que o time não está desenvolvendo, se não está evoluindo, é outra coisa.
É diferente dele falar que o cara não tem o 11. Ele tem na cabeça dele praticamente 90% dos titulares. Ele tem uma dúvida ou outra, o que é normal. O que é normal. O início de trabalho, o primeiro jogo do cara foi dia 4 de fevereiro. Tá certo? Então, você exigir que o cara já tenha o time de titular, por exemplo, o goleiro ele já mostrou que o Hugo é o titular dele. Não tem dúvida. A zaga, a mesma coisa. O meio-campo tem essa dúvida e a lateral. O ataque também, na cabeça dele, é Arrasca, Gabigol e Bruno Henrique. Não tem mistério. Então, eu acho que ele pode falar, como a gente também já comentou, né, que a gente queria o time desenvolvendo melhor, jogando melhor. Agora, falar que o cara não tem os 11 titulares, como dizendo, o cara não está com o time na mão, tá com incerteza. Claro. Você vê lá o técnico do Atlético Mineiro. O cara chegou lá com o time campeão brasileiro, o cara não mexeu em nada, por quê? Porque não tem o que mexer. Não tem o que mexer. O Flamengo vem no 2021 sem ganhar nada. A torcida criticando. Então, você precisava de um choque, né? E foi o que aconteceu. Chegou um técnico novo, com ideias novas. Aí eu estou com o Bruno aí, com uma mentalidade europeia, diferente da mentalidade que alguns jogadores aqui estão acostumados, tá certo? E isso é normal. São 12 jogos. O cara tem uma derrota, meu amigo. O cara tem uma derrota em 12 jogos. O time fez 29 gols. O que esses caras querem mais, cara? Então, eu fiquei meio chateado até, né? Porque eu não tinha visto até hoje um comentário do Zinho assim tão crítico, né, em relação ao Flamengo. Eu acho que ele está errado. Que ele tem que avaliar melhor. E o tempo vai mostrar para ele que ele cometeu um erro em dizer que o cara não tem os 11, que ainda está avaliando. Evidentemente, pelo tempo de trabalho, isso é normal, é o que o Bruno fala. É um processo, o processo está sendo avaliado dia a dia. Comissão técnica nova, um monte de jogadores novos. Você pensar bem aí, você vê, Flamengo tem goleiro novo, estava lá, mas não era o titular, tá certo? Aí você vem a zaga, Fabrício Bruno, Davi Luiz, o meio-campo, o próprio Andreas, chegou, tá certo? Então, é muita mudança para você querer um time pronto em 2 meses e pouco de trabalho. Então, eu acho que ele foi muito infeliz.